Espírito Santo, restaura minha fé e me faz acreditar de novo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir poderosamente hoje aqui. Então, se você sente que sua fé está cansada, enfraquecida ou quase apagada, fique comigo firme e forte até o final, porque hoje será o recomeço que o seu coração tanto precisa. Em poucos minutos, você vai falar com Deus de forma simples e sincera, permitindo que o Espírito Santo toque exatamente onde a sua fé foi ferida. Não importa há quanto tempo você está assim, Deus ainda te ouve, ainda te vê e quer restaurar o seu coração. Confie e permita-se acreditar de novo. Antes de começarmos, já escreva aqui nos comentários os nomes dos seus entes queridos, da qual você deseja que Deus alcance e renove. Amém? O Espírito Santo de Deus vai fazer uma restauração completa na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos orar ao nosso Deus. Excelentíssimo Deus Todo-Poderoso, hoje eu me prostro diante da tua santa e maravilhosa presença, com toda a sinceridade do meu coração, meu Pai. Eu não venho com palavras bonitas, nem com força própria. Eu venho como estou. Venho com a fé cansada, com a alma sobrecarregada e com pensamentos que muitas vezes não conseguem mais enxergar esperança. O Senhor conhece cada parte de mim, conhece os silêncios que eu guardo, as lágrimas que não caíram e as perguntas que ficaram sem resposta. Nada em mim é escondido de ti. Eu reconheço que minha fé não é mais a mesma. Houve um tempo em que eu acreditava com mais leveza, confiava com mais paz e esperava com mais alegria. Mas o caminho foi longo, as lutas foram muitas e o cansaço se acumulou dentro de mim. Aos poucos, a confiança foi se enfraquecendo e eu comecei a carregar dúvidas onde antes havia certeza. Ainda assim, Espírito Santo, eu escolho vir até ti, porque sei que mesmo na minha fraqueza o Senhor me ouve. Há dias em que meu coração tenta crer, mas a mente se enche de medo. Há momentos em que eu até oro, mas sinto como se minhas palavras estivessem vazias. Mesmo assim, eu continuo falando contigo, porque no fundo da minha alma existe um desejo sincero de voltar a confiar, de voltar a acreditar, de voltar a descansar. Eu sei que não cheguei até aqui sozinho e sei que não é agora que o Senhor vai me abandonar. Amados, deixa eu te perguntar para ver se você já passou por isso. Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam vazias? Que Deus está distante para ouvir o barulho da sua dor? Se a sua resposta for um sim, eu também já estive aí, naquele lugar onde a fé parece um peso impossível de carregar. Não é mesmo? Mas se eu te falar que justamente essa ferida, essa decepção que te marcou, pode ser a porta de entrada para o toque mais profundo do Espírito Santo na sua vida? Pois é. E eu vou te provar isso. Eu vou te mostrar algo que mudou completamente a forma como eu oro quando estou me sentindo um pouco fraco na fé. E vou compartilhar também com você 3 verdades que transformaram minha relação com Deus nos momentos de maior fraqueza. E uma delas vai revelar por que suas orações imperfeitas podem ser exatamente o que o Espírito Santo estava esperando para começar a agir na sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Aguente firme e forte até o final, amém? Agora, voltemos a falar com o Pai Celestial. Santo Espírito de Deus, eu não escondo minhas feridas. As decepções me marcaram. As esperas longas me cansaram e algumas respostas que nunca chegaram deixaram um vazio dentro de mim. Eu tentei ser forte, tentei seguir em frente, mas hoje eu admito que preciso de ti. Preciso que o Senhor toque exatamente onde minha fé se enfraqueceu, onde meu coração se fechou e onde minha esperança quase se apagou.
Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar que o Senhor está me ouvindo agora. Escolho acreditar que este clamor não é em vão. Que cada palavra dita aqui, mesmo simples, mesmo cansada, está sendo acolhida com amor. Espírito Santo, entra nos meus pensamentos confusos e traz clareza. Entra no meu coração aflito e traz descanso. Entra na minha fé ferida e começa a restaurar tudo com cuidado e paciência. Eu não peço uma fé perfeita, eu peço uma fé viva. Uma fé que consiga dar um passo de cada vez, mesmo tremendo. Uma fé que não dependa das circunstâncias, mas que encontre força na tua presença. Ensina meu coração a confiar novamente, mesmo depois de tantas quedas. Ensina minha alma a esperar sem desespero e a descansar sem culpa. Minha amiga, meu amigo, agora vou te contar um breve testemunho enviado pela nossa inscrita do canal, Maria Cecília, de Salvador, Bahia. Foi assim a história dela. Maria Cecília acordou em uma manhã bem cedo, sem vontade de ir à igreja. Fazia 3 anos que ela orava pelo casamento do filho mais velho, que vivia em depressão desde o divórcio. 3 anos de vigílias, jejuns, promessas e nada. Sentada na cama, ela falou baixinho: Espírito Santo, eu não aguento mais acreditar em vão, restaura minha fé, porque eu não consigo sozinha. Mesmo assim, se arrumou. Na igreja, o pastor fez uma oração simples: levante a mão quem precisa de um milagre que parece impossível. Maria Cecília levantou, com lágrimas nos olhos. Quando chegou em casa, encontrou seu filho sentado no sofá da sala. Ele nunca estava lá naquele dia da semana. Mãe, eu não sei explicar direito, mas hoje acordei pela primeira vez em anos. Eu senti vontade de viver de novo. Senti uma paz que eu nem lembrava que existia mais. Maria Cecília abraçou o filho e chorou. Não era só o casamento restaurado que ela pediu, era algo ainda maior. Era a vida do seu filho restaurada. E Maria Cecília entendeu, o Espírito Santo não estava em silêncio. Estava trabalhando de um jeito que ela não conseguia enxergar. Às vezes, a restauração da nossa fé começa quando Deus responde diferente do que esperávamos. Com o mesmo posicionamento de fé da nossa irmã Maria Cecília, vamos clamar ao nosso Deus assim: Espírito Santo, me ajuda a acreditar de novo, meu Senhor. A acreditar que o Senhor continua agindo, mesmo quando eu não vejo, assim como tu fez na vida da Maria Cecília. A acreditar que o silêncio também é cuidado. A acreditar que minhas lágrimas não foram ignoradas. Restaura em mim a certeza de que o Senhor caminha comigo, mesmo nos dias em que tudo parece pesado demais. Hoje eu entrego minha fé cansada em tuas mãos, não como quem desiste, mas como quem confia que só o Senhor pode renovar o que se perdeu pelo caminho. Sopra vida nova dentro de mim, reacende a esperança que ainda existe, mesmo que pequena. Eu escolho permanecer, eu escolho confiar e eu escolho crer que o Senhor está me restaurando por dentro. Amados, se essa oração já está começando a mexer com o seu coração, deixe seu like. Esse simples gesto é uma forma de dizer que você também está escolhendo acreditar de novo. Espírito Santo, tu conheces os momentos em que duvidei, os dias em que não consegui acreditar como antes, Pai. Tu sabes o quanto foi difícil continuar confiando quando tudo parecia contrário. Hoje eu me coloco diante de ti com o coração aberto, sem máscaras, sem força para fingir que estou bem. Há dias em que minha fé parece pequena, frágil, quase apagada, e mesmo assim eu venho, porque sei que tu não te afastas de mim quando me sinto assim. Eu confesso que houve momentos em que o medo falou mais alto do que a confiança. Situações em que eu orei e não senti resposta, em que esperei e tudo pareceu silêncio. Nesses dias, meu coração se cansou, minha mente se encheu de perguntas, e eu cheguei a pensar se ainda era capaz de crer como antes. Mas mesmo quando minha fé falhou, tu permaneceste fiel, me sustentando de um jeito que nem sempre consegui perceber.
Hoje, eu reconheço que não sou forte o tempo todo. Reconheço que preciso de ti até para crer. Quando minhas forças acabam, quando minha esperança enfraquece, eu te peço que sopres vida dentro de mim. Reaviva aquilo que um dia ardeu forte no meu coração. Não permitas que as decepções, as perdas e os atrasos apaguem a confiança que um dia me fez caminhar com mais leveza. Espírito Santo, visita agora os lugares da minha alma que ficaram feridos. Toca nas lembranças que ainda doem, nas orações que pareciam não ter sentido, nas promessas que eu achei que tinham sido esquecidas. Ensina meu coração a descansar, mesmo quando não entende. Ensina minha mente a se aquietar, mesmo quando tudo parece incerto. Eu não quero desistir, mesmo quando me sinto fraco demais para continuar. Eu entrego a ti cada pensamento que tenta me afastar da fé. Entrego as vozes que dizem que não vale mais a pena confiar, que nada vai mudar, que tudo está perdido. Eu escolho te ouvir acima de tudo. Mesmo com pouca fé, eu escolho dar mais um passo. Mesmo sem respostas claras, eu escolho permanecer. Sustenta-me quando minhas pernas tremem e meu coração se sente inseguro. Amados, sabe aquele cansaço que você sente que não é exatamente no corpo? Aquele peso silencioso que você carrega, mas não sabe explicar para ninguém? Talvez você tenha acordado hoje se perguntando se Deus ainda te vê de bons olhos, se Ele ainda se importa com o que você está sentindo. E enquanto todo mundo fala de grandes milagres e testemunhos grandiosos, você só queria sentir que não está sozinho. A verdade é que você não precisa fingir estar bem, meus amados. Não precisa ter uma fé inabalável. Não precisa esconder suas dúvidas ou suas lágrimas, porque existe um lugar seguro para o seu cansaço, um refúgio para a sua fé pequena, um coração que entende quando você não tem forças nem para orar. Se hoje você se sente fraco, distante ou até mesmo esquecido, é porque essa mensagem é realmente para você. Não é sobre ter respostas prontas, é sobre encontrar um Deus que te acolhe do jeito que você está neste exato momento, cansado, confuso, mas ainda aqui buscando Ele. Continua comigo firme até o final. O que você vai ouvir a seguir será o consolo que sua alma estava pedindo. Vamos falar assim com o nosso Deus vivo. Amado Deus, vai renovando agora a minha esperança de forma simples e suave, meu Senhor. Não preciso de grandes sinais, só preciso sentir tua presença comigo. Que eu consiga perceber teu cuidado nas pequenas coisas, nos detalhes do dia, no consolo que chega de formas inesperadas. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que tu caminhas comigo, mesmo quando tudo parece confuso. Eu coloco diante de ti meu cansaço espiritual, minhas lágrimas silenciosas, minhas dúvidas guardadas. Recebe tudo isso com amor. Transforma minha fraqueza em lugar de encontro contigo. Que mesmo quando minha fé parece fraca, eu saiba que tu és forte e que teu amor não muda. Eu confio que estás trabalhando em mim, mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, mesmo quando tudo parece parado. E se hoje minha fé é pequena, eu te peço que a acolhas assim mesmo, que tu a fortaleças no tempo certo, do jeito certo. Eu escolho permanecer em ti, confiando que até nos dias de fraqueza, tu estás me ensinando a depender mais do teu cuidado. Se você deseja verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus renove a sua fé de uma forma poderosa, escreva nos comentários: renova minha fé, Espírito Santo. Suas palavras podem tocar e fortalecer outras pessoas que também estão precisando renovar a sua fé. Amém? Pai amado, confesso que entrei aqui cansado, carregando pesos que muitas vezes tentei esconder até de mim mesmo, Senhor. O peso das decepções ainda aperta meu peito e eu não quero mais fingir que está tudo bem. Foram muitas situações que me feriram por dentro, palavras que doeram mais do que eu esperava, silêncios que machucaram, promessas que não se cumpriram,
gestos que nunca vieram. Tudo isso foi se acumulando dentro de mim, roubando minha leveza, enfraquecendo minha esperança e me fazendo duvidar até da minha própria força. Senhor, houve momentos em que eu confiei demais nas pessoas e acabei me frustrando. Esperei apoio e recebi indiferença. Esperei cuidado e recebi distância. Esperei amor e encontrei frieza. Cada decepção deixou uma marca, e mesmo tentando seguir em frente, essas marcas ainda falam comigo nos dias difíceis. Confesso que, em alguns momentos, comecei a desacreditar, não só nas pessoas, mas nos caminhos que eu mesmo estava trilhando. A espera longa, que parecia não ter fim, foi me cansando por dentro, tirando meu ânimo e fazendo meu coração endurecer pouco a pouco. Hoje, eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu reconheço que essas dores são grandes demais para mim, e por isso eu as coloco nas tuas mãos. Entrego cada lembrança que ainda machuca, cada expectativa quebrada, cada lágrima que caiu no silêncio do meu quarto. Entrego as feridas que eu tentei ignorar, mas que continuam vivas dentro de mim. Toca, Senhor, nesses lugares onde a dor ainda mora. Acalma meu coração quando a lembrança volta. Cura o que foi quebrado. Restaura o que foi abalado. Amados, eu não sei se você já se sentiu assim, aquele cansaço que não passa nem com uma boa noite de sono, porque você tem quase certeza que é um cansaço da alma. Talvez você tenha passado por decepções que te fizeram construir muros onde antes havia pontes. Talvez tenha aprendido a desconfiar como forma de proteção, e eu entendo completamente, porque quando a gente se machuca, o instinto é se fechar imediatamente, é prometer a si mesmo nunca mais. Mas você já parou para pensar no custo disso? No quanto a gente perde quando decide nunca mais confiar? Nunca mais tentar, nunca mais esperar. A amargura parece um escudo, mas na verdade é uma prisão. E o pior tipo de prisão é aquela que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo, com cada mágoa guardada, com cada perdão não dado, principalmente o perdão a si mesmo. Hoje eu quero te convidar a uma coisa diferente. Não é sobre fingir que a dor não existiu. Não é sobre forçar um sorriso ou repetir frases prontas. É sobre permitir que seu coração cansado descanse. Verdadeiramente descanse, entende? E além disso, eu quero que saiba que existe um lugar seguro onde você pode soltar tudo isso. Onde você não precisa carregar sozinho o peso das decepções, da desconfiança, da esperança que foi quase apagada. Tá bom? Continue firme na presença, porque o que vou compartilhar com você a seguir pode ser exatamente a resposta que seu coração tem pedido em silêncio. Vamos falar assim agora com Deus. Meu Deus amado, eu te peço, Pai, me ajuda a não deixar que as decepções definam quem eu sou. Não permita que o medo de me machucar de novo me impeça de confiar, de amar, de seguir em frente. Arranca de mim a desconfiança que nasceu da dor. Limpa meu coração da amargura que tentei justificar. Eu não quero viver preso ao passado, nem refém do que deu errado. Quero aprender a descansar em Ti, mesmo quando não entendo os caminhos, mesmo quando as respostas demoram. Ensina-me a esperar sem perder a fé. Ensina-me a confiar mesmo depois de ter sido ferido. Renova minha esperança, aquela que ficou fraca, quase apagada, mas que ainda existe dentro de mim. Sopra vida nova sobre meu coração cansado. Dá-me um olhar novo para as situações, para as pessoas e para mim mesmo. Que eu não carregue mais culpas que não são minhas, nem dores que já posso entregar a Ti. Hoje eu solto o peso que me acompanhou por tanto tempo. Eu escolho confiar novamente, não nas minhas forças, mas no Teu cuidado. Sei que Tu vês cada lágrima, conheces cada decepção e compreendes cada silêncio que vivi. Por isso descanso em Ti, certo de que meu coração pode ser leve outra vez,
e que a esperança pode florescer onde antes só havia dor. Minha irmã, meu irmão, se essa oração está tocando alguma dor que ainda existe guardada aí dentro, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você está entregando hoje nas mãos de Deus. E, por favor, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão carregando o peso das decepções e precisam se sentir acolhidas. Seu gesto tão nobre pode ser uma resposta para alguém que está esperando um sinal. Amém? Espírito Santo, eu reconheço, Pai, que existem partes da minha vida que foram quebradas pelo caminho. Há áreas em mim que já não têm a mesma força, a mesma alegria, a mesma fé de antes. Eu confesso que muitas vezes tentei seguir em frente fingindo que nada aconteceu, mas dentro de mim ficaram rachaduras que só o Senhor conhece. Por isso eu te peço, entra agora nesses lugares silenciosos da minha alma, onde eu escondi a dor por não saber como lidar com ela. Espírito Santo, restaura a fé que foi abalada pelas decepções. Houve momentos em que eu orei e não vi resposta. Momentos em que esperei e me senti esquecido, e isso foi enfraquecendo minha confiança. Hoje eu te entrego esse cansaço espiritual, essa sensação de que algo dentro de mim se quebrou. Vem reconstruindo com paciência e amor aquilo que o medo tentou apagar. Eu não quero mais carregar a dúvida como se fosse parte de quem eu sou. Restaura também o meu coração ferido. Palavras duras, atitudes injustas e perdas profundas deixaram marcas que eu não consegui apagar. Eu tentei ser forte, tentei seguir, mas a verdade é que algumas dores me paralisaram. Espírito Santo, toca agora nessas feridas abertas, nessas lembranças que ainda doem quando voltam à minha mente. Eu preciso da tua cura para voltar a sentir paz ao lembrar do passado. Eu te peço que restaures a esperança que se perdeu no meio das lutas. Houve dias em que eu achei que não daria mais, dias em que acordei sem vontade, sem ânimo, apenas seguindo por obrigação. O desânimo tentou fazer morada em mim e eu permiti. Hoje eu entrego esse peso ao Senhor. Sopra vida nova sobre mim. Renova minhas forças. Reacende em mim o desejo de continuar acreditando que dias melhores podem nascer. Amados, sabe aquele momento em que você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali? Não por causa da aparência, mas por causa do peso que você carrega no olhar. Talvez você tenha se cobrado tanto, errado tantas vezes, que começou a acreditar que é definido pelos seus tropeços e não pelo amor que Deus tem por você. E não é só isso, amados. Talvez existam relacionamentos que esfriaram, palavras que você não conseguiu dizer, perdões que ficaram presos na garganta, sonhos que você guardou numa gaveta, porque o medo de falhar de novo paralisou seus passos. Se isso toca em algo dentro de você, eu preciso te dizer uma coisa, minha amada, meu amado. Você não está sozinho nessa dor. E mais importante ainda, você não precisa mais carregar isso para sempre, porque existe um Deus que é especialista em reconstruir o que foi quebrado, que olha para você não com cobrança, mas com misericórdia, que vê potencial onde você só enxerga falha. E agora, eu quero te convidar a fazer uma oração de restauração profunda. Uma oração que vai tocar na sua identidade, nos seus relacionamentos, nos seus sonhos esquecidos. Continua firme e forte na presença, porque o que vamos clamar agora será exatamente o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida neste momento. Vamos falar com ele assim: Santo Espírito de Deus, restaura também minha identidade, Pai. Em meio às quedas, eu comecei a me ver com olhos duros, me cobrando além do que consigo suportar. Passei a acreditar mais nos meus erros do que no teu amor. Eu peço que o Senhor reconstrua a forma como eu me enxergo, que eu volte a me ver com misericórdia, com graça,
com o cuidado que o Senhor sempre teve comigo. Restaura meus relacionamentos quebrados, aqueles que foram atingidos pelo orgulho, pelo silêncio ou pela falta de perdão. Ensina-me a liberar perdão onde ainda há dor e a receber cura onde eu fui machucado. Se for preciso, começa essa restauração primeiro dentro de mim, ajustando minhas palavras, meus pensamentos e minhas atitudes. Espírito Santo, entra também nos sonhos que eu deixei para trás, porque achei que não era capaz. Muitos projetos foram interrompidos pelo medo de falhar novamente. Hoje eu coloco esses sonhos diante de Ti e peço que o Senhor restaure a coragem de tentar outra vez. Mesmo que seja passo a passo, mesmo que seja devagar, eu confio que o Senhor pode refazer o que foi quebrado. Eu entrego tudo o que está desalinhado dentro de mim. Reconstrói minha fé, minha alegria, minha paz e minha confiança. Onde houve perda, traz renovo. Onde houve dor, traz cura. Onde houve silêncio, traz Tua presença. Eu descanso sabendo que o Senhor é especialista em restauração e que nada em mim está perdido quando coloco minha vida em Tuas mãos. Meu amado, minha amada. Agora, escreva aqui nos comentários qual outra área da sua vida você deseja que Deus restaure hoje. Seu comentário pode tocar outros corações que também precisam dessa esperança. Senhor, meu Deus e meu Pai, como Tu mesmo sabes, às vezes me sinto forte, às vezes cansado, às vezes machucado. O Senhor conhece cada detalhe da minha história, cada decepção que ficou guardada, cada promessa que não se cumpriu como eu esperava. Por isso, hoje eu te peço com sinceridade, faz o meu coração confiar de novo. Eu confesso que não é fácil. As marcas do passado ainda doem, as lembranças ainda apertam, e o medo de sofrer outra vez muitas vezes fala mais alto do que a fé. Mesmo assim, eu venho até Ti, porque sei que só o Senhor pode tocar onde ninguém mais alcança. Ensina o meu coração a confiar mais uma vez, não de forma ingênua, mas de um jeito curado. Eu não quero viver fechado, desconfiando de tudo e de todos. Eu não quero carregar pesos que não foram feitos para mim. Eu sei que, aos poucos, fui me protegendo para não sentir dor, mas acabei também me afastando da esperança. Hoje, eu te peço que o Senhor entre nesses lugares onde eu levantei muros, onde coloquei silêncio, onde escondi sentimentos, que a Tua presença vá trazendo calma, segurança e direção. Pai, existem dias em que eu até tento confiar, mas basta algo dar errado para o medo voltar. Nessas horas, me lembra que o Senhor continua cuidando de mim, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando não entendo. Me ajuda a descansar em Ti, a acreditar que o Senhor não se esqueceu de mim e que a minha história não terminou na dor que eu vivi. Eu quero crer que ainda existem novos começos preparados por Ti, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Minha amiga, meu amigo, eu não sei, mas talvez você esteja carregando uma mágoa e fingindo que está tudo bem. Se isso corresponde a uma resposta positiva, eu quero que saiba que você não precisa fingir aqui. Sabe por quê? Porque tem feridas que o tempo não cura sozinho. Tem palavras que ainda ecoam dentro da gente, mesmo depois de anos. Tem decepções que mudaram a forma como você olha para o mundo, e até para você mesmo. E talvez você esteja cansado de tentar ser forte, cansado de carregar esse peso no coração, cansado de não confiar mais, nem nas pessoas, nem em você, e às vezes nem em Deus. Eu entendo isso. Eu já vivi esse filme antes. Mas se hoje fosse o dia em que você pudesse entregar tudo isso, não para esquecer, não para fingir que não doeu, mas para finalmente encontrar cura de verdade, porque existe um lugar onde suas cicatrizes são vistas com compaixão, onde sua história não é julgada, mas acolhida, e onde você pode aprender aos poucos, no seu tempo, a confiar de novo. Continua firme aí no seu propósito com Deus.
A seguir, vamos falar com Deus e entregar tudo nas mãos dele. Oremos a ele assim: meu Pai amado, eu entrego as feridas que ainda sangram por dentro, Senhor. Entrego as palavras que me machucaram, as atitudes que me decepcionaram, as pessoas que partiram e deixaram vazios. Cura aquilo que o tempo não conseguiu curar. Toca nas áreas da minha vida onde a confiança foi quebrada, onde a esperança ficou fraca, onde eu passei a duvidar até de mim. Sopra vida nova dentro de mim e me ensina a dar passos, mesmo com medo, confiando que o Senhor caminha comigo. Quando o meu coração quiser desistir de acreditar, segura a minha mão. Quando a insegurança tomar conta dos meus pensamentos, fala comigo em silêncio, trazendo paz. Quando eu achar que não sou capaz de confiar outra vez, me mostra que a minha força vem de ti e não das minhas experiências passadas. Eu sei que confiar de novo é um processo e eu te peço paciência comigo enquanto o Senhor me reconstrói por dentro. Que eu aprenda a olhar para o futuro sem carregar tanto peso do passado. Que eu consiga abrir o coração aos poucos, no tempo certo, do jeito certo, guiado pela tua sabedoria. Eu não quero viver preso ao que me feriu. Eu quero viver livre para o que o Senhor ainda vai fazer. Mesmo com cicatrizes, eu escolho acreditar que elas não definem quem eu sou, mas mostram o quanto eu precisei da tua graça para continuar. Hoje, eu coloco minha confiança novamente em ti. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu descanso na certeza de que o teu cuidado não falha, que o teu amor não muda e que mesmo quando o meu coração treme, o Senhor permanece firme. Continua me ensinando dia após dia a confiar, a esperar e a acreditar que o melhor ainda pode nascer, porque o Senhor está comigo. Se você também deseja colocar a sua confiança nas mãos de Deus, escreva aqui nos comentários: me coloco em tuas mãos, Espírito Santo. Seu comentário, além de declarar sua fé diante dele, vai fortalecer outras pessoas que também estão precisando ter um relacionamento de confiança com Deus. Amém? Pai, vai soprando agora vida nova dentro de mim, meu Senhor. Renova minha esperança, fortalece meus pensamentos e me ajuda a enxergar além das dificuldades que hoje me cercam. Espírito Santo, restaura minha fé e me faz acreditar de novo. Eu me coloco diante de ti com o coração aberto, às vezes cansado, às vezes confuso, mas desejoso de recomeçar. Há dias em que tudo parece pesado demais, em que os problemas falam mais alto do que a confiança, e a minha mente se enche de perguntas sem respostas. Nesses momentos, eu preciso da tua presença me lembrando que eu não estou só, que ainda existe caminho, que ainda existe futuro preparado por ti. Renova a minha esperança quando o medo tenta dominar meus pensamentos. Quando as notícias, as palavras negativas e as experiências difíceis tentam me convencer de que nada vai mudar, vem, Espírito Santo, e silencia essas vozes. Planta dentro de mim pensamentos de paz, de confiança e de perseverança. Ajuda-me a não viver preso ao que deu errado, nem ao que perdi, nem às expectativas que não se cumpriram. Ensina-me a olhar para frente com o coração confiante, mesmo quando eu não consigo enxergar claramente o que está por vir. Espírito Santo, toca as áreas do meu coração que foram feridas pelo tempo, pelas decepções e pelas esperas longas. Muitas vezes eu tentei ser forte sozinho. Tentei resolver tudo com minhas próprias forças e acabei me sentindo ainda mais cansado. Hoje eu reconheço que preciso de ti. Preciso da tua direção para organizar meus pensamentos, para acalmar minha ansiedade e para restaurar a alegria que foi se apagando aos poucos. Sopra vida onde há desânimo, esperança onde há dúvida e coragem, onde hoje existe medo. Renova minha esperança nos dias comuns, quando a rotina pesa e parece que nada muda. Ajuda-me a perceber que cada novo dia é uma oportunidade de recomeço,
mesmo que tudo pareça igual por fora. Que eu aprenda a confiar no processo, a descansar no teu cuidado e a entender que nem tudo acontece no meu tempo, mas tudo acontece com propósito. Ensina-me a esperar sem murmurar, a caminhar sem desistir e a confiar mesmo quando o coração vacila. Amados irmãos, sabe aquele dia em que você olha para sua vida e sente que perdeu algo precioso pelo caminho? Não é dinheiro, não é tempo. É a capacidade de acreditar. Acreditar em você. Acreditar que ainda existe um futuro bom esperando. Acreditar que você não é a soma dos seus erros, das suas quedas, ou daquelas palavras duras que um dia jogaram sobre você e que, sem querer, você guardou como verdade. Talvez hoje você esteja cansado de tentar e não ver resultado. Cansado de esperar e sentir que nada muda. E no fundo, bem lá no fundo, você começou a duvidar. Não só das circunstâncias, mas de quem você é, do seu valor, do seu lugar nesse mundo. Mas eu quero que você também saiba de uma coisa. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que falaram sobre você. E a sua história não termina onde a dor começou. Existe uma verdade sobre você que nenhuma circunstância consegue apagar. E ela está sendo sussurrada neste exato momento, mesmo que você ainda não consiga ouvir claramente. Na sequência, eu vou te mostrar em oração como reconhecer quem você realmente é aos olhos de Deus, como enxergar as portas que estão se abrindo em silêncio e como renovar a esperança mesmo quando tudo parece parado. Porque talvez o problema não seja a demora, mas onde você tem colocado o olhar. Respira fundo e continua comigo. O que você vai vivenciar aqui pode ser o início de uma fé que volta a pulsar dentro de você. Amém? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor meu Deus, fortalece minha fé quando ela se torna frágil, meu Pai. Quando eu começo a duvidar de mim mesmo, do meu valor e do meu futuro. Lembra-me de quem eu sou aos teus olhos. Lembra-me de que eu não sou definido pelos meus erros, nem pelas minhas quedas, nem pelas opiniões que recebi ao longo da vida. Eu sou sustentado pela tua graça, cuidado pelo teu amor e guiado pela tua presença. Que essa verdade se torne viva dentro de mim todos os dias. Ajuda-me a enxergar além das dificuldades que hoje me cercam. Que eu não fique preso apenas ao problema, à dor ou à limitação do momento. Abre meus olhos para novas possibilidades, para portas que ainda não percebi e para caminhos que estão sendo preparados, mesmo em silêncio. Dá-me discernimento para não perder a esperança só porque o processo é lento. Ensina-me a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver resultados imediatos. Espírito Santo, renova minha esperança nas pequenas coisas. Que eu aprenda a agradecer pelos detalhes, pelos sinais simples de cuidado, pelas forças que surgem mesmo nos dias difíceis. Que meu coração volte a se encher de expectativa boa, de sonhos alinhados com a tua vontade e de uma fé viva que não depende das circunstâncias para permanecer firme. Eu escolho confiar. Eu escolho esperar. Eu escolho acreditar outra vez. Sopra sobre mim um novo ânimo, leva embora o peso do passado, o medo do futuro e a ansiedade do presente. Que a tua paz governe meus pensamentos e que a esperança volte a florescer dentro de mim, trazendo descanso, clareza e segurança. Eu entrego a ti tudo aquilo que me desanima e recebo de ti força, fé e esperança renovada. Se você também deseja receber o sopro do Espírito Santo, escreva aqui nos comentários. Sopra em mim um novo ânimo, Espírito Santo. E deixe seu like como um sinal de gratidão a Deus, permitindo também que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam desse sopro. Pai amado, o Senhor sabe que muitas vezes as vozes do medo tentam dominar meus pensamentos. Há dias em que essas vozes falam alto, questionam minha força, diminuem minha fé e tentam me fazer acreditar que não vale mais a pena continuar.
Hoje eu te peço, com humildade e confiança, silencia tudo aquilo que não vem de ti. Cala toda palavra interna que tenta me convencer a desistir, que insiste em dizer que eu não sou capaz, que nada vai mudar ou que meus esforços são em vão. Eu reconheço que, em alguns momentos, o medo se disfarça de prudência, de cuidado excessivo, de lógica fria. Ele tenta me proteger, mas acaba me paralisando. Por isso, eu te peço que afastes de mim os pensamentos confusos, as lembranças dolorosas que insistem em voltar, as preocupações que roubam meu descanso e enfraquecem minha esperança. Quando a mente se enche de dúvidas, que a tua paz ocupe cada espaço dentro de mim. Amados, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas você já percebeu quantas vozes falam dentro da sua cabeça ao mesmo tempo? Tem a voz que diz que você precisa resolver tudo, a voz que cobra, que compara, que te faz sentir atrasado na vida. Tem aquela que sussurra no meio da madrugada, e se eu não conseguir? E tem dias que essas vozes gritam tão alto que você nem consegue mais ouvir o próprio coração. Mas sabe o que eu aprendi, amados? Que a gente não precisa viver nesse barulho todo, não. Porque existe uma voz diferente. Uma voz que não grita, não apavora, não te faz sentir pequeno. Ela é suave, ela acalma. E quando você para escutar de verdade, ela diz coisas como: descansa, você não precisa ter medo, eu estou contigo. O problema é que a pressa, a ansiedade, o medo e a comparação com os outros falam muito mais alto. E aí a gente vai vivendo no automático, carregando pesos que nunca foram nossos para carregar, tentando controlar o que não está nas nossas mãos. E se hoje você parasse só um instante, respirasse fundo e permitisse que essa voz de paz chegasse até você? Porque tem algo que precisa ser dito. Você não está perdido, você não ficou para trás. E mesmo que tudo pareça incerto, o Espírito Santo de Deus já sabe o caminho. O que eu vou compartilhar com você agora pode ser o respiro que você estava precisando há muito tempo. A lembrança de que você não precisa ouvir todas as vozes, só a que realmente importa. Continue aqui comigo firme e forte, porque vamos falar com Deus de uma forma mais íntima. Oremos a Ele assim. Maravilhoso Deus, muitas vezes eu acordo com o peso do futuro sobre os ombros, tentando prever tudo, controlar tudo, resolver tudo sozinho. Nesses momentos o medo cresce e começa a falar mais alto do que a fé. Hoje eu entrego esse fardo em tuas mãos. Eu não quero mais ouvir as vozes que dizem que eu não vou conseguir, que eu cheguei ao meu limite ou que o melhor é parar agora. Eu escolho ouvir a tua voz suave, que acalma, que fortalece e que me lembra que não estou só. Quando o desânimo tenta me visitar, quando a vontade de desistir aparece de forma silenciosa, eu te peço que sopres vida dentro de mim. Renova minha coragem, reacende minha esperança e me ajuda a dar mais um passo, mesmo que seja pequeno. Que eu não me deixe guiar pelo medo do fracasso, pela dor do passado ou pela ansiedade do amanhã. Que eu aprenda a confiar no hoje, confiando que tu estás comigo em cada detalhe. Silencia, Senhor, toda voz que tenta roubar minha fé. Afasta os pensamentos que dizem que não vale mais a pena crer, que não vale mais a pena tentar, que não vale mais a pena esperar. Que a tua paz fale mais alto dentro de mim, trazendo descanso para minha mente e alívio para meu coração. Que essa paz me envolva quando eu estiver sozinho, quando o silêncio da noite trouxer preocupações, quando o dia amanhecer carregado de incertezas. Eu quero aprender a reconhecer quando não é a tua voz que estou ouvindo. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber o que vem do medo e o que vem de ti. Que eu não tome decisões movido pela pressa, pela insegurança ou pelo desespero. Ensina-me a respirar fundo, a aquietar o coração e a confiar que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo quando eu não consigo ver.
Que dentro de mim a tua presença seja mais forte do que qualquer ruído externo ou interno. Que a tua paz seja como um abrigo seguro, onde o medo não encontra espaço para permanecer. Eu me coloco diante de ti, Pai, com tudo o que sou, com minhas fraquezas e limitações, pedindo apenas que a tua voz seja a única a me guiar. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Se essa mensagem expressa aquilo que existe no seu coração, escreva aqui nos comentários: entrego meus medos em tuas mãos, Senhor. Senhor meu Deus, continuo na tua santa presença com o coração aberto, reconhecendo que nem sempre entendo o que está acontecendo ao meu redor. Existem dias em que tudo parece confuso, em que as respostas não chegam e o silêncio pesa. Mesmo assim, eu escolho falar contigo, porque sei que tu me ouves, mesmo quando minhas palavras saem trêmulas. Eu te peço coragem para continuar caminhando, mesmo sem compreender cada detalhe do caminho. Dá-me força quando meus pensamentos se embaralham e quando o medo tenta me convencer a parar. Há momentos em que o cansaço toma conta do meu corpo e da minha alma. Sinto como se tivesse dado tudo de mim e ainda assim não fosse suficiente. Nessas horas, Senhor, eu te peço que me sustentes. Que a minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que tu estás comigo. Quando meus passos ficam lentos e minha vontade enfraquece, sopra sobre mim um novo ânimo, uma esperança simples, porém firme, que me ajude a seguir adiante. Eu reconheço que muitas vezes penso em desistir, não porque deixei de crer em ti, mas porque me sinto pequeno diante dos desafios. Ajuda-me a lembrar que não caminho sozinho. Mesmo quando não te vejo agindo, eu escolho confiar que tu estás presente em cada detalhe da minha história. Dá-me coragem para continuar quando o resultado ainda não apareceu, quando a resposta demora e quando o caminho parece longo demais. Queridos irmãos e irmãs, sabe aquele momento em que você olha para frente e parece que a estrada é bem longa? Quando o cansaço bate, os sonhos parecem distantes e você se pergunta se ainda tem forças para continuar. Agora eu preciso te falar uma coisa. Você não precisa dar todos os passos de uma só vez, irmãos. Não precisa ter todas as respostas neste exato momento. Não precisa ser forte o tempo todo, pois não há ninguém neste mundo assim. E, principalmente, não precisa fingir que está tudo bem quando por dentro você está lutando batalhas que ninguém vê, entendeu? Existe um descanso que não é desistência. Existe uma pausa que não interrompe o caminho. E existe uma força que não vem de você, mas que te sustenta, mesmo quando você acha que não aguenta mais. Se hoje você acordou cansado, com medo do amanhã ou preso nas dores de ontem, eu quero orar com você agora, porque eu acredito que há uma mão estendida, esperando pela sua, e há uma voz que quer te lembrar de algo que você precisa ouvir. Então continua na presença, pois esse pode ser o momento que vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio caminhar. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, ensina-me a avançar um passo de cada vez. Que eu não me cobre além do que posso suportar, mas também não me entregue ao desânimo. Que eu aprenda a descansar em Ti sem parar de caminhar. Quando o medo do amanhã bater à porta do meu coração, lembra-me de que Tu já estás lá. Quando o passado tentar me prender, ajuda-me a seguir em frente com leveza e fé. Eu te peço coragem para continuar acreditando nos sonhos que colocaste em meu coração, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Que eu não permita que as decepções endureçam minha alma. Que eu continue sendo sensível à tua voz, mesmo em meio ao barulho das preocupações. Fortalece-me por dentro, onde ninguém vê, onde as lutas são silenciosas e as lágrimas muitas vezes escondidas. Senhor, toma pela minha mão quando eu sentir que vou cair. Sustenta-me quando minhas forças falharem.
Que eu não pare por causa do cansaço, mas avance confiando que tu estás comigo em cada passo, em cada escolha, em cada dia que começa. Eu confio em ti, mesmo sem entender tudo, porque sei que o teu cuidado nunca falha e que a tua presença é o que me mantém de pé. Se você deseja verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus se faça presente todos os dias na sua casa e na sua vida, declare isso, escrevendo aqui nos comentários: habita aqui, Espírito Santo. Seu comentário é um gesto de fé declarado puramente em palavras. Espírito Santo de Deus, em muitos momentos, a chama da minha fé foi ficando fraca, Senhor amado. Houve dias em que o cansaço falou mais alto, em que as lutas pareceram maiores do que minhas forças, e em que eu quase esqueci do quanto preciso da tua presença. Mesmo assim, eu sei que tu nunca te afastaste de mim. És paciente, és cuidadoso e conheces cada detalhe do que se passa dentro de mim. Agora, com humildade, eu te peço, reacende a chama da fé no meu coração. Que ela volte a brilhar, ainda que pequena no início, mas viva, pulsando dentro de mim. Que essa chama aqueça minha alma fria, ilumine meus pensamentos confusos e traga novamente esperança para tudo aquilo que eu já pensei em desistir. Eu não quero uma fé baseada apenas em palavras, mas uma fé que se renova a cada amanhecer, mesmo quando o cenário ao meu redor não muda. Espírito Santo, sopra sobre mim o teu sopro de vida. Remove as cinzas do desânimo, da frustração e das decepções que se acumularam ao longo do tempo. Eu reconheço que permiti que preocupações, medos e dores apagassem parte da minha confiança em ti. Por isso, hoje, eu escolho confiar novamente, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver respostas imediatas. Ensina-me a caminhar pela fé, passo a passo, com o coração sensível à tua voz. Que essa chama reacendida me ajude a enxergar além das circunstâncias. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que não caminho sozinho. Quando a dúvida tentar se instalar, fortalece minha mente com paz. Quando o silêncio parecer longo demais, ajuda-me a permanecer firme, sabendo que tu estás trabalhando, mesmo quando eu não percebo. Que a minha fé não dependa do que sinto, mas da certeza de que tu estás comigo em todos os momentos. Amados, agora eu quero que você reflita um pouco. Sabe aquele momento em que você olha para trás e percebe que, sem nem perceber, foi se afastando daquilo que mais importa? Não foi de propósito, eu sei. A vida aconteceu. As decepções vieram. As orações pareciam não ser ouvidas, e aos poucos, aquela chama que queimava forte dentro de você foi diminuindo e diminuindo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não é tarde demais. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas vezes você tentou e sentiu que não conseguiu. Existe um convite sendo feito para você neste exato momento. Um convite para voltar, para sentir de novo, para acreditar de novo, sabe? Porque talvez você tenha se acostumado com a distância, com o silêncio, com o vazio. Mas o seu coração ainda sussurra que foi feito para algo maior, para uma presença que acalma, que renova, que reacende o que parecia perdido. Se você está cansado de apenas sobreviver, se você sente que precisa de um novo começo, mesmo sem saber como começar, então aguenta firme só mais um pouco até o final. Porque a conversa que teremos com Deus a seguir pode ser exatamente a virada de chave. Então, fecha os olhos e respira fundo comigo. Você não está sozinho nessa jornada. Agora, vamos ter uma conversa com Deus. Santo Espírito de Deus, continuo aqui agora para ter uma conversa íntima contigo, meu Pai. Visita agora as áreas do meu coração que estão feridas. Onde houve perda, derrama consolo. Onde houve espera prolongada, derrama paciência. Onde houve frustração, derrama esperança.
Reacende em mim o desejo de buscar tua presença, de falar contigo com sinceridade, de ouvir teu direcionamento com atenção. Que eu não me acostume a viver distante, mas que sinta alegria em estar perto de ti. Eu entrego em tuas mãos os sonhos que deixei guardados, os projetos que parei de acreditar e as orações que fiz no passado e que ainda não vi se cumprir. Que a chama da fé me ajude a confiar que nada foi esquecido, que tudo tem um tempo certo e que cada detalhe da minha vida está sob o teu cuidado. Ensina-me a descansar em ti, mesmo quando o coração estiver inquieto. Espírito Santo, faz da minha fé uma luz constante, não uma chama que se apaga diante das dificuldades, mas uma chama firme, alimentada pela tua presença diária. Que eu volte a crer com simplicidade, como quem confia sem reservas, como quem se entrega sem medo. Reacende em mim a alegria de viver, a coragem de continuar e a certeza de que dias melhores ainda virão. Eu recebo agora esse renovo espiritual. Recebo essa chama que volta a acender dentro de mim. Escolho alimentar minha fé com esperança, com gratidão e com confiança. Mesmo que o caminho seja longo, mesmo que existam desafios, eu sigo adiante, crendo que tu caminhas comigo, fortalecendo cada passo, sustentando meu coração e renovando minha fé todos os dias. Minha irmã, meu irmão, se essas palavras expressam exatamente o que você tem vivido, escreva nos comentários. Me renova por completo, Espírito Santo. E, por favor, deixe o seu like. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ser renovadas por completo. Amém? Agora eu te agradeço, Espírito Santo, porque sinto no meu coração que a restauração já está acontecendo, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem ver tudo com clareza. Obrigado porque o Senhor trabalha em silêncio, cuidando de cada detalhe da minha vida, tocando feridas antigas que eu escondi por tanto tempo. Eu reconheço que houve dias em que pensei que não havia mais jeito. Momentos em que me senti quebrado por dentro, cansado de tentar, com o coração pesado e a esperança fraca. Ainda assim, o Senhor permaneceu comigo, firme, paciente, sem se afastar nem por um instante. Obrigado por não desistir de mim quando eu mesmo pensei em desistir. Obrigado por me sustentar quando minhas forças acabaram e por me lembrar com tanta ternura que eu continuo sendo amado, mesmo com falhas, medos e inseguranças. Eu te agradeço porque o Senhor me faz acreditar de novo, pouco a pouco, devolvendo a confiança que foi perdida, curando pensamentos que me machucaram e acalmando o meu coração inquieto. Meus amados, você já sentiu um desconforto dentro de você que precisa ser remendado? Aquela sensação de que há pedaços da sua história espalhados, coisas que você gostaria de fazer, mas não fez porque tinha medo de não dar certo e criticarem você. Situações que ficaram marcadas por mágoas que você nem sabe mais como curar? Quero te dar uma boa notícia agora. Deus já está juntando esses pedaços por você, com um cuidado que nenhum ser humano consegue ter. Ele vê cada parte sua que você acha que está perdida e diz: eu sei exatamente onde isso pertence. A oração que preparei e que vou compartilhar com você agora mudou completamente a forma como eu enxergo as minhas feridas, os meus erros e até mesmo os meus dias difíceis. É sobre um tipo de restauração que não acontece de uma vez só, mas que vai transformando você aos poucos no silêncio, até que um dia você olha para trás e percebe: nossa, eu não sou mais aquela pessoa quebrada. Então, amados, se você está cansado de tentar se reerguer sozinho, se você quer entender como Deus age nas áreas mais dolorosas da sua vida, fica comigo só mais um pouco, porque a oração a seguir pode ser exatamente o que o seu coração precisava para ser ministrado. Oremos a Deus, Pai amado. Eu te louvo, porque o Senhor restaura o que foi quebrado dentro de mim.
O Senhor junta os pedaços da minha história, recolhe as partes que eu achei que estavam perdidas e transforma dor em aprendizado. Eu sinto o Senhor trazendo nova vida para áreas que estavam secas, reacendendo sonhos que eu havia enterrado por medo de sofrer novamente. Obrigado por me ensinar que restauração não acontece de uma vez só, mas no dia a dia, em cada escolha, em cada passo de fé. Eu te agradeço porque o Senhor me fortalece por dentro, mesmo quando o mundo ao redor continua difícil. Obrigado porque minha identidade não está no que perdi, nem nos erros que cometi, mas no cuidado constante que o Senhor tem comigo. Quando minha mente tenta me lembrar do passado com culpa e tristeza, o Senhor vem com paz e me mostra que eu não sou definido pelas quedas, mas pelo amor que me levanta. Espírito Santo, obrigado por restaurar minha alegria, minha confiança e minha capacidade de amar. Obrigado por curar relacionamentos, ajustar caminhos e trazer clareza onde antes havia confusão. Eu reconheço que muitas vezes não entendo o processo, mas escolho confiar, porque sei que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Eu descanso na certeza de que nada em mim é pequeno demais para o teu cuidado, e que nenhuma dor passa despercebida aos teus olhos. Eu te agradeço porque mesmo quando tudo parece lento, o Senhor continua agindo. Obrigado por renovar minha fé todos os dias e por me ensinar a esperar sem desespero. Eu recebo essa restauração que já começou com humildade e gratidão, acreditando que o melhor ainda está sendo construído dentro de mim, pela tua presença constante e fiel. Amados, agora, escreva aqui nos comentários pelo que você é grato nesse processo de restauração. Compartilhe, com poucas palavras, o que Deus já está reconstruindo na sua vida. Enquanto você escreve nos comentários, vamos encerrar nossa oração a Deus assim. Senhor, ao chegar a este finalzinho da minha oração, meu coração se enche ainda mais de gratidão. Eu reconheço que a restauração que o Senhor realiza em mim não é apenas externa, mas profunda, silenciosa e verdadeira. Obrigado, porque o Senhor está me ensinando a enxergar minha própria história com mais compaixão, sem tanta cobrança, sem tanto peso. Eu descanso na tua presença e confio que tudo o que foi tocado pelo teu cuidado não permanece da mesma forma. Eu te agradeço porque já não sou o mesmo de antes. Mesmo que ainda existam desafios, eu percebo mudanças acontecendo dentro de mim. Minha forma de pensar está sendo renovada, meu coração está sendo alinhado e minha esperança está sendo fortalecida. Obrigado por me mostrar que a restauração não apaga o passado, mas dá a ele um novo significado, cheio de aprendizado, amadurecimento e fé. Espírito Santo, eu entrego completamente o que ainda precisa ser curado. Não escondo mais minhas dores, nem minhas fragilidades. Eu confio que o Senhor continua trabalhando em cada área da minha vida, trazendo equilíbrio, paz e direção. Obrigado por me conduzir com amor, sem pressa, respeitando meu tempo e minhas limitações, enquanto me ensina a confiar mais e temer menos. Eu escolho seguir acreditando, mesmo quando o caminho parece incerto. Eu escolho agradecer, mesmo quando ainda estou em processo. Eu escolho confiar, porque sei que o Senhor não começa nada sem propósito e não abandona nenhuma obra pela metade. Que meu coração permaneça sensível à tua voz e aberto ao teu agir, hoje e todos os dias. Minha irmã, meu irmão, agora eu quero de coração te fazer um convite especial. Se você está se sentindo abençoado por Deus, inscreva-se no canal para continuar recebendo outras mensagens que vão fortalecer a sua fé e renovam o seu coração. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novas orações e compartilhe esta mensagem com alguém que sente no coração que também precisa ouvir sobre restauração e gratidão.
Porque quando a restauração começa, a gratidão se torna o sinal de que Deus já está agindo dentro de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue restaurando a sua fé todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém.